Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli, eu sou do site Rádio Amantes, acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com, e do canal Feras do Rádio. Eu já deixo aquele convite para você, curta, compartilhe, ative o sininho, enfim, desfrute desse canal, desfrute desses espaços que são dedicados a você, que assim como eu, ama esse veículo maravilhoso que é o rádio. E hoje é a história do rádio, mas só que não apenas isso. Tem um monte de camadas, tem futebol, tem marketing esportivo, tem política, enfim. É uma história que eu acho que de repente vai interessar a todos vocês e também eu acho que ela vai surpreender a todos. E ela tem a ver com este clube de futebol que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês vão reconhecer aí pelo distintivo, mas eu já vou explicar que é o Honvéd. O Honvéd é uma das grandes equipes da história do futebol mundial. Simplesmente foi o time que revelou Puskás, o grande astro húngaro que atuou aí no futebol internacional e que começou a sua carreira nesse clube, ou se não começou, teve grande destaque nesse clube de Budapeste. E eu vou falar bastante sobre a vinda desse clube ao Brasil, que ela causou um certo burburinho, e também quase que esse time não pôde jogar aqui devido ao contexto político da época, e se não fosse o marketing esportivo e também o apoio de uma emissora do rádio, no caso a Rádio Bandeirantes, pelo menos a partida, uma das partidas aqui em São Paulo, não teria acontecido. E essa história que eu vou contar para vocês agora. Eu quero mostrar para vocês agora esse anúncio publicado em jornal no dia 18 de janeiro de 1957. Diz aqui: a FIFA disse não, a CBD disse não, a Federação Paulista de Futebol disse não, mas a fábrica de cigarros Sudã e a Rádio Bandeirantes dizem sim, e oferecem este excepcional presente aos esportistas de São Paulo. Honvéd versus Flamengo, sábado, dia 26 de janeiro, às 9 da noite, no Pacaembu, com ingresso inteiramente grátis. Por que isso aconteceu? Então temos que explicar o contexto histórico da época, o contexto político. A Hungria vivia sob uma ditadura, e essa ditadura, é claro, era muito combatida pelos jovens, pelos estudantes. E em um determinado momento, os jogadores da equipe do Honvéd acabaram apoiando essa insatisfação popular contra a ditadura. E isso acabou fazendo com que as autoridades do futebol, especialmente a FIFA, tornassem essa equipe uma equipe ilegal. Isso estava acontecendo bem no meio de uma excursão que eles estavam fazendo aí pelo planeta. E justamente aqui no Brasil, eles tiveram essa passagem aqui pelo nosso país. Eles conseguiram fazer os jogos, mas pelo menos o jogo aqui de São Paulo contra o Flamengo no Pacaembu acabou tendo que ser utilizado um expediente muito inteligente para que o público pudesse comparecer ao estádio. Então a gente nota aqui, voltando para vocês, a gente nota que temos aqui uma marca de cigarros que disse sim a esse amistoso e a Rádio Bandeirantes. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: é claro que quando eu estou citando a marca de cigarro, eu não estou fazendo aqui propaganda de fumo. Então, por favor, queria que vocês entendessem isso. Estou apenas explicando um contexto histórico. Foi uma marca de cigarros, poderia ter sido qualquer outra marca que ajudou naquela época. Então, vamos explicar para você como é que se deu isso. Então, eu vou mostrar esse próximo slide que já ajuda vocês a entenderem. Então, o ingresso seria inteiramente grátis, e aqui tem as instruções. Retire a sua entrada a partir do dia 22, nos carros de distribuição da Sudã, espalhados por toda a cidade, na Rádio Bandeirantes, na rua Paula Souza, 181, e na fábrica de cigarros Sudã, na rua Glicério 301. De que forma? Aqui explica: faça a troca de maços vazios de qualquer cigarros da Sudã por ingressos no Pacaembu. Então, aqui, vejam só, 10 maços vazios dava direito a uma entrada na geral, 20 maços vazios, uma entrada na arquibancada, 50 maços vazios, uma entrada na numerada descoberta, e 100 maços vazios, uma entrada na numerada coberta. Veja bem, não é necessário que as carteiras sejam iguais, basta que elas sejam de cigarro Sudã, Finesse, Louvre, Marusca, Fio de Ouro, Fulgor e Urca, que você encontra em toda a cidade. Seguindo aqui em frente, eu vou mostrar para vocês, então, outro anúncio aqui do dia 18 de janeiro de 1957. Um furo espetacular. Pela primeira vez no mundo, um sensacional encontro internacional com ingresso livre. Junte desde já seus maços vazios de cigarro Sudã, faça as trocas por ingressos a partir da próxima terça-feira, né, dia 22. A imagem desse anúncio que vocês estão vendo, eu vou voltar aqui a mostrá-lo para vocês, é a assinatura do contrato, tá? E aqui eu vou detalhar o que está escrito no anúncio. Então temos aqui
o senhor Saul Gianecchini, diretor de gerente da fábrica de cigarros Sudã ao Centro, Murilo Leite, diretor superintendente da Rádio Bandeirantes, assina o contrato que assegura a exibição do Esquadrão Honvéd em São Paulo no próximo dia 26. Vence ainda os senhores Omil Osterreicher, chefe da delegação húngara, Fadel, vice-presidente do Flamengo, e os famosos jogadores Kosic e Puskás, observando a assinatura do contrato. Então, portanto, essa aqui é uma foto histórica. Vou até voltar aqui, porque eu preciso mostrar para vocês essa imagem histórica, a assinatura do contrato, Puskás e Kosic. Temos aqui o Murilo Leite, temos um representante do Flamengo, o Murilo Leite representando a Rádio Bandeirantes, e os representantes aí da fábrica de cigarros Sudã. Vamos seguir em frente, que agora eu vou mostrar para vocês um documento que eu julgo ser histórico. Então, temos aqui mais um anúncio, 18 de janeiro de 1957. Temos aqui, então, saudação de Puskás ao público de São Paulo. Contornando as proibições baixadas pela FIFA, CBD e Federação Paulista de Futebol para exibição do Honvéd em campos brasileiros, a fábrica de cigarros Sudã e a Rádio Bandeirantes assinaram um contrato com o senhor Emil Osterreicher, chefe da delegação húngara, e com a diretoria do Flamengo, assegurando uma peleja do famoso Esquadrão Malgar frente ao rubro-negro carioca no Pacaembu, dia 26 à noite. Expressando sua satisfação em ver superadas as dificuldades que se antepunham à exibição de Honvéd, e o célebre Puskás, capitão da equipe, fez questão de exprimir seu agradecimento à fábrica de cigarros Sudã e à Rádio Bandeirantes, que tiveram a iniciativa de promover sua vinda a São Paulo, dirigindo de próprio punho uma expressiva saudação ao público paulista. Na foto, o notável futebolista húngaro a redigir a declaração, ladeado pelos senhores Saul Gianecchini, diretor-gerente da fábrica de cigarros Sudã, e Murilo Leite, diretor superintendente da Rádio Bandeirantes. E aqui, vocês estão vendo um papel timbrado da própria Rádio Bandeirantes com as declarações do Puskás, com o texto que ele escreveu agradecendo pela realização do amistoso. Eu vou ler a íntegra da carta do Puskás para vocês. Está aqui, ó. Vamos lá. Saúdo com amizade o público esportivo de São Paulo por intermédio da Rádio Bandeirantes. É com grande prazer que poderemos também, em São Paulo, mostrar a qualidade técnica do nosso futebol. Agradeço também à fábrica de cigarros Sudã por essa colaboração. Assinado Ferenc Puskás. Alô, Milton Parron, será que existe essa carta aí no CEDOM, a íntegra dela, a original dela? Fica a dúvida aí, fica a dica aí para vocês. Então, um documento histórico que envolve não só o futebol e também o rádio. A iniciativa da Rádio Bandeirantes mexeu com a concorrência, só que de uma maneira que a gente vai ver agora aqui que foi pouco usual. Então temos aqui mais um anúncio. Todos esses anúncios mostram para vocês todos os bastidores da partida entre o Honvéd e o Flamengo disputada no Pacaembu. Então temos aqui, essa é a maior, diante do primeiro furo espetacular da Bandeirantes em 1957. Os entendidos, aqui tem um ponto de interrogação, mudaram de opinião e tentam tapar o sol com a peneira. Mas o tiro saiu pela culatra. Honvéd e Flamengo será no Pacaembu, dia 26 à noite, num presente especial da Rádio Bandeirantes, que não é especializada, aos esportistas de São Paulo. E aqui também eles explicam como é que vai ser feito a troca dos cigarros, né? E também tem aqui mais um posto de retirada, a redação da Última Hora, que já era um jornal bastante importante aqui no panorama brasileiro. E aqui embaixo, esse anúncio tem um facsímile de uma reportagem publicada no jornal O Esporte, tá? E diz aqui, o Honvéd é um simples zero à esquerda. E temos aqui algumas figuras falando disso aqui. Então temos aqui o Paulo Machado de Carvalho, Pedro Luiz, Otávio Muniz, o pai. Temos também Nicolas Scherker, Paulo Planet Buarque, entre outros. Então, na verdade, vocês precisam entender o seguinte, né? Como a Bandeirantes conseguiu fazer esse amistoso, conseguiu organizar esse amistoso e estava dando tudo certo até então, claro que a concorrência resolveu aí jogar as suas farpas. Então, todos os integrantes da Rádio Pan-Americana, a principal concorrente da Bandeirantes na época, pelo menos no segmento esportivo, então começaram a dizer que o Honvéd não era tudo isso, enfim, começaram a colocar em dúvida a qualidade do futebol. Claro que também havia aí alguma mágoa relacionada à Copa de 1954. Brasil e Hungria também acabaram fazendo uma partida muito problemática, não só apenas com a derrota do Brasil, mas teve muita briga
em campo, né, célebre, a questão lá de sapatos voando, enfim, foi uma partida totalmente tensa. Talvez esse foi um dos fatores, além, é claro, da Bandeirantes ter feito essa parceria aí para trazer a equipe húngara aqui para o Brasil. Então, isso acabou fazendo com que os entendidos da Rádio Pan-Americana não falassem muito bem da equipe, mas a Bandeirantes aí, usando uma tática de marketing bastante agressiva, resolveu colocar aqui, tá vendo? Ó, a gente resolveu o problema e o pessoal aí tá fazendo troça. E para finalizar, então eu vou falar dos amistosos. Foram 5 jogos ao total, só para você ter uma ideia, o Puskás foi o artilheiro daquelas partidas com 8 gols, sendo que ele fez 4 em apenas uma partida, e o Kosics foi o segundo artilheiro com 4 gols. O primeiro jogo foi no Maracanã. O Honvéd acabou perdendo para o Flamengo pelo placar de 6-4. Evaristo de Macedo atuou naquela partida, Evaristo que depois se transformou em técnico e hoje ele é muito falado aí pelos entrevistados do Charla. Depois nós tivemos então o Botafogo enfrentando a equipe húngara e perdendo pelo placar de 4-2. Na sequência, mais um jogo entre Flamengo e Honvéd, só que agora com vitória dos húngaros pelo placar de 3-2. A partida aqui no Pacaembu, em São Paulo, no Pacaembu, teve vitória dos húngaros pelo placar de 6-4, ou seja, a devolução do placar da primeira partida. E o último jogo foi de um combinado de jogadores de Botafogo e Flamengo, e esse combinado acabou vencendo pelo placar de 6-2. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.